A paz do Senhor, queridos irmãos. Nós chegamos neste momento para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos dando continuidade ao estudo da revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estaremos trabalhando especificamente hoje com a lição número 8, que traz aí por tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Então nós estaremos entendendo um pouco mais sobre a vida de Jó e trabalhando também sobre este tema, irmãos, entendendo se o justo pode ou não passar por tribulações, por dificuldades. Eu desde já peço a você que possa compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos aí agora, este link para que juntos possamos aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Com certeza, o Senhor continuará falando conosco, assim como tem falado nas últimas lições. Amém? Nós voltamos daqui a pouco. A paz do Senhor, queridos irmãos. Para você que acabou de chegar, está ligado aí conosco, nós estaremos dando continuidade ao estudo da palavra do Senhor. E estaremos aqui ministrando a lição número 8, onde nós estaremos aqui com o tema A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Nós estaremos entendendo um pouco mais sobre este tema, sobre essa questão no decorrer desta lição. E desde já eu convido a você que possa estar orando juntamente comigo para que juntos possamos buscar aí do céu a revelação da palavra do Senhor para a nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te glorificar, agradecemos ao Senhor por esta grande oportunidade, este grande privilégio que o Senhor concede para cada um de nós, de estarmos, ó Pai, estudando um pouco mais a Tua palavra. Que o Senhor possa, mais uma vez, ó Pai, continuar nos conduzindo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento para cada um de nós, que possamos continuar, ó Pai, aí crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós assim oramos, crendo e confiando na Tua vitória, confiando de que haveremos de continuar ouvindo a Tua voz neste lugar. Nós assim oramos, crendo na vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amados, então estaremos falando sobre a teologia de Zofar e entendendo se o justo pode passar ou não por tribulação. Vamos dar início aqui através do texto áureo, que começa nos dizendo assim, e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Este texto se encontra no livro de Jó, capítulo 11, o versículo 18. Nós estamos vendo Zofar aqui, irmãos, convocando Jó para o arrependimento. E ele está dizendo algo aqui, irmãos, que é até verdadeiro. Ele está dizendo, olha Jó, verdadeiramente o arrependimento, ele gera bênção. Verdadeiramente o arrependimento gera restauração. Quando nós observamos aqui no versículo 14, um pouco mais acima, nós vamos perceber aqui também que Zofar, ele vai dizer, olha Jó, se houver iniquidade em tuas mãos, lança para longe de ti. Ele está ali, irmãos, falando que há esperança para Jó, está convocando Jó ao arrependimento, apesar, irmãos, de ser uma palavra muito verdadeira, que o arrependimento gera bênção, não era ali o momento apropriado para se aplicar ali tal palavra ao momento que Jó estava ali atravessando. E quando nós vemos ali Zofar chamando ali Jó para o arrependimento, ele vai dizer, olha, se houver iniquidade em tuas mãos, lança para longe de ti. E nós vemos, irmãos, que a palavra iniquidade quer dizer pecado, maldade, né? O fato de você estar ali desobedecendo aos princípios de Deus de forma deliberada, ou seja, de forma proposital. Então, quando nós vemos, irmãos, aqui Zofar dizendo, se referindo dessa maneira a Jó, ele está ali agora
acusando a Jó, tentando definir que o momento que Jó está vivendo é por conta de algum pecado, por conta da iniquidade que poderia estar na vida de Jó. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje. Ele estava ali tentando dizer que Jó estava passando por aquele momento por conta de o pecado deliberado que estava na vida de Jó, tentando condicionar o estado de saúde, o estado de vida de Jó ao pecado, a uma má conduta dele. A verdade prática, irmãos, nos diz aqui, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Nós vemos que a palavra tribulação, irmãos, quer dizer aflição. E para que nós possamos ter um entendimento um pouco maior aqui quanto a essa questão, convido você que abra a sua Bíblia no Salmo 18, nós estaremos lendo o verso número 6, Salmo 18, o verso 6. Será que o justo passa mesmo por tribulação? Vamos entendermos, em nome de Jesus. O verso 6 do Salmo 18 nos diz assim, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então nós estamos vendo o salmista aqui neste momento, dizendo que ele estava vivendo um momento de angústia, mas que diante do seu clamor, Deus haveria de trazer ali agora socorro, resposta, restauração, proteção, livramento. Então, irmãos, nós podemos atravessar momentos de tribulação, de aflição, sim, como cristãos, como servos do Senhor, mas nós temos a esperança e a expectativa de que ao clamarmos ao Senhor, Ele virá ao nosso encontro para trazer resposta, solução, consolo para a nossa vida, em nome de Jesus. O Salmo 34 também, irmãos, o verso 19, ele nos diz aqui, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, o justo passa por tribulação, ele tem aflições, enfrenta dificuldades em sua vida, não são poucas, o texto diz para nós são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Então fique tranquilo, meu amado, se você está enfrentando algum momento de luta, de dificuldade, isso não quer dizer que você não seja servo do Senhor, isso não quer dizer que você não seja fiel ao Senhor, mas que você está sendo provado, nós estamos sendo provados, mas que com certeza o Senhor trará livramento, escape e vitória para cada um de nós. Nós vemos aqui também, irmãos, avançando aqui para a leitura bíblica em classe, Jó capítulo 11, a partir do versículo 1, o texto nos diz aqui, então respondeu Zofar o Naamatita e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Jó, capítulo 20, a partir do verso 1, o texto nos diz, então respondeu Zofar o Naamatita e disse, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu,
e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que ouviam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Irmãos, destaque aqui para o versículo 4 e o versículo 5, onde nós vemos aqui agora, irmãos, Zofá está ali agora condicionando Jó a duas características. Primeiro, chamando ali agora Jó, classificando Jó como ímpio. Em segundo lugar, classificando Jó como um hipócrita. Primeiro, ele chama de ímpio, aquele que pratica a impiedade. Ele está aqui dizendo: olha, Jó, se você pratica a impiedade, se este sentimento contrário à vontade de Deus, aos princípios de Deus, está na sua vida, é por isso que você está atravessando este momento. Ele vai também agora, aqui está classificando a Jó como um hipócrita, aquele que fala e não faz. Olha então, irmãos, a grande dificuldade que Jó está passando neste momento. Está sendo julgado por mais um dos seus amigos que ali agora se apresentam. Nós vamos então, irmãos, dar continuidade à aula e indo para a parte introdutória. Na verdade, já estamos aqui em aula e já realizamos esta introdução. As primeiras 3 linhas dizem aqui para nós na introdução, irmãos: nesta lição veremos o discurso de Zofá, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Nós vemos que 3 amigos de Jó se apresentaram ali agora diante de Jó. O primeiro, Elifaz, se apresenta ali e ele vai dizer: olha, Jó, se você está sofrendo é porque você é um pecador. Ele está condicionando o sofrimento de Jó pelo fato dele ser pecador. E a Bíblia Sagrada nos diz, na epístola ali de Paulo à igreja que está em Roma, o capítulo 3, o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Então, irmãos, todos nós somos pecadores e carecemos de um Salvador. Elifaz queria condicionar o sofrimento de Jó ao pecado, assim como foi falado nas últimas aulas. Nós vemos que o segundo amigo que se apresenta, irmãos, é Bildade, e ele vai dizer basicamente em suas palavras: olha, Jó, se você está pecando é porque tem pecado oculto, tem alguma coisa escondida aí e Deus está te cobrando, Deus está tratando contigo. E o terceiro amigo é Zofá. Ele vai dizer: olha, Jó, se você está pecando é porque você é um ímpio, é sinal que você não é justo. Então nós vemos Jó, irmãos, recebendo palavras desses 3 personagens no decorrer da sua história. Nós vamos ver aqui também algumas reações de Jó diante de tais situações. Dando sequência, irmãos, nós lemos aqui, ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele vai descarregar ali muita coisa sobre Jó que não haveria de trazer auxílio, mas sim acabaria ali de afundar a Jó no momento que ele estava vivendo. Ele acusa Jó de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Ele está dizendo: olha, Jó, você está se achando muito sábio, você acha que você é mais sábio do que Deus, por isso você está atravessando todo este momento. E ele continua aqui no primeiro tópico, com esse discurso e com essa base. Por isso o tema fala para nós, a teologia de Zofá. Ele continua ali afirmando essas teses diante de Jó. O primeiro subtópico nos diz aqui, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O primeiro subtópico: Deus grande e sábio. Zofá defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Então nós vemos aqui Zofá tentando dizer que se Jó está passando por aquele momento é porque ele é injusto, é porque ele é ímpio. Nós vemos o que a Bíblia Sagrada diz para nós:
até para que possamos combater a essa questão. Muita gente acredita que a provação, a luta, as dificuldades, muitas vezes, elas chegam em nossa vida por consequência de pecados. Em muitos momentos, sim, existem dois tipos de desertos. Aquele deserto que eu e você podemos procurar através das nossas decisões e atitudes, maus comportamentos, e aquele deserto que é o próprio Deus que haverá de nos conduzir. E se você está nesse deserto, tenha certeza que nada haverá de faltar para você, para mim, em nome de Jesus, porque o Senhor é quem está nos conduzindo. Mas essa dúvida precisa ser tirada, irmãos. E é para isso que nós estamos aqui com esta lição hoje. O Evangelho de João, o capítulo 16, o versículo 33, essas referências, irmãos, elas não estão dentro da lição, mas são importantes para que você anote e assim possa não só aprender, mas compartilhar com as demais pessoas. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33, a palavra nos diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, olha, a coisa não será fácil, a caminhada, a jornada não será fácil, mas Ele está dizendo, para que nós possamos no Senhor ter paz. E paz, irmãos, não é ausência de conflitos, mas é você ter a certeza que mesmo rodeado por dificuldades e conflitos, você e eu estamos em paz porque temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele vai dizer mais, no mundo tereis aflições. O Senhor não enganou ninguém, jamais enganará. Ele já tinha dito que as dificuldades chegariam, mas Ele diz, olha, tenha bom ânimo, se alegre, não desanime, vai lá, corre atrás, busque, porque Ele é quem haverá de conceder a vitória para cada um de nós. E Ele deixa essa palavra de esperança para nós, eu venci o mundo. E nós venceremos também, irmãos? Com certeza, se estivermos firmados no Senhor e em Sua palavra. Então, atravessamos dificuldades, mas vencemos confiando no Senhor. Romanos, a epístola também de Paulo aos Romanos, o capítulo 3, o capítulo 5, o versículo 3 até o versículo número 5, capítulo 5 de Romanos, versículo 3 até o versículo 5, o texto nos diz aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aleluia! E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós vemos aqui, irmãos, o texto dizer que a tribulação produz a paciência, a palavra paciência está se referindo à perseverança, irmãos. Então a tribulação haverá de gerar em nós perseverança. A palavra perseverança, irmão, quer dizer característica daquele que não desiste com facilidade. Então você e eu estamos sendo moldados para não desistirmos das lutas em meio às dificuldades, mas a perseverar, a não desistir com facilidade. Nós vemos aqui também o versículo 4, e a paciência produz a experiência. A palavra experiência aqui está aqui relacionada a um novo caráter, uma nova essência dentro de nós. Então o Senhor, Ele está moldando a nossa vida através das lutas, através das provações. Deus está moldando a nossa vida. Esse grande mover de Deus em nós, ele não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. O oleiro fabrica o vaso, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele primeiro vai dar o formato interior, irmãos. É por isso que às vezes nós vamos passar algumas dificuldades, em alguns momentos vamos chorar, sim, mas é a mão do Todo-Poderoso em nosso interior gerando a mudança necessária dentro de cada um de nós. Ele está dando molde à nossa vida. Nós queremos ser cheios do azeite de Deus, então tem que ter vaso, o vaso tem que ser moldado. Eu não posso querer o azeite e não querer ser moldado como um vaso na presença do Senhor. Deus está nos moldando, está nos provando e em breve seremos aprovados e o nome do Senhor será glorificado.
Vamos aqui à segunda parte desse primeiro subtópico, que nos diz aqui, com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Nós vemos Zofar aqui ainda, irmãos, gerando até uma ofensa para Jó e dizendo que ele não está entendendo o que é que Deus estava fazendo. Na verdade, Zofar acreditava saber ou ser o dono da verdade para entender o momento de Jó e tentar dar explicações ali para ele. Ao ponto de Zofar chamar Jó de ser exagerado, acusar Jó de ser exagerado em suas palavras, de ser desrespeitoso para com Deus, de se considerar aos seus próprios olhos justo, de ser ignorante sobre as coisas de Deus. Faltou compaixão ali naquele momento de Zofar para com Jó. A palavra compaixão ali, irmão, indica sofrer com, ou seja, você compartilhar de um momento ali agora e levar uma palavra de conforto e uma palavra de esperança que venha a levantar. Irmãos, o pecado precisa ser confrontado, mas quando for evidenciado. Agora, eu e você não podemos, irmãos, tomar a iniciativa de tentar entender um agir de Deus na vida de qualquer pessoa, tentando julgá-la por qualquer situação, mas sim buscar em Deus a sua vontade e assim estar auxiliando aquela pessoa, o seu amigo, o seu parente, o seu irmão da igreja, a estar se levantando e se posicionando em Deus. O segundo subtópico vai falar aqui para nós: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Vamos ver o que esse tópico está dizendo para nós, irmãos. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Quando nós analisamos, irmãos, o livro de Jó, capítulo 11, versículo 4 até o 6, olha o que esses 3 versículos dizem para nós, irmãos. O versículo 4 nos diz assim, pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos, mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Nós vemos aqui, irmãos, Zofar dizendo que Deus não é indiferente àquilo que o ímpio está falando, né? E verdadeiramente, irmãos, né? Em parte, podemos aqui, neste momento, estar concordando com esta afirmação. Por quê, irmãos? Porque o ímpio, apesar de muitas vezes parecer que ele não será julgado, esse dia do juízo, esse dia do julgamento, ele virá sobre a vida do ímpio, aquele que tomou a decisão de viver de acordo com os seus próprios prazeres, que fez da sua cabeça regra de fé e prática. Eles haverão de responder um dia diante do próprio Deus. Agora, o que nós vemos Zofar aqui, dando ênfase neste momento, é que o sofrimento que Jó estava passando ali, naquela hora, era até mesmo menor do que Jó merecia, pela iniquidade que estava em sua vida. Nós estamos vendo aqui, irmãos, Zofar dizer, olha, Jó, você pensou que Deus não ia te ver? Você pensou que Deus não ia ver esse pecado? Você pensou que Deus ia deixar a sua impiedade passar impune, sem ser percebida? Ao ponto, irmãos, de dizer ali, olha, o que você está passando é até menor do que você merece pelo pecado, pela iniquidade que está na sua vida, irmão, com um amigo como esse, para que inimigos? Ele traz uma acusação ali grave, séria, contra Jó. Nós vemos no terceiro subtópico aqui, o texto dizendo assim para nós: todos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber.
Nós vemos os 3 amigos ali agora, o terceiro, Zofar, chegando e tentando ali agora condicionar o momento de Jó, ao estado que ele está vivendo, a falhas e ao pecado de Jó. Ao ponto de, no capítulo 13, o versículo 4, Jó agora aqui então tentar iniciar uma defesa ao seu próprio respeito. O verso 4 diz assim, vós porém sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem de nada. Jó está chamando ali os seus amigos de mentirosos, ou seja, esse termo aqui neste momento, irmãos, quer dizer que Jó está dizendo para eles, olha, vocês estão aí julgando sem discernimento algum, estão aí dizendo coisas sem entendimento, sem visão de Deus, sem a revelação de Deus acerca daquilo que eu estou vivendo. E quantas vezes, irmãos, nós temos visto dentro das igrejas, nos mais diversos lugares, as pessoas dizendo, assim diz o Senhor, sem que Deus não tenha falado, Deus não está falando nada, Deus muitas vezes não está dizendo nada, mas é muita gente, pessoas aí que se intitulam profetas e que estão muitas vezes aí agora dizendo coisas que não são verdadeiras e não são situações que Deus concedeu. E eu e você precisamos estar atentos a essas questões. Muita gente procura ainda esses profetas, deixa de lado a Bíblia Sagrada, né? Deus ele usa pessoas de forma extraordinária, mas, irmão, fique atento àquilo que chega diante de ti, aquela palavra que chega, aquela profecia que chega, e tenha discernimento, busque orientação em Deus, para que tudo isso, passando pela palavra, venha a ser verdadeiro, venha alcançar o seu coração e cumprir o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Vamos dar continuidade aqui, falando aqui sobre essa questão ainda, porque aqueles amigos, eles acreditavam ali que estavam sendo sábios, dizendo tais palavras para Jó ali naquele momento, acreditando que ajudariam Jó a vencer através daquelas palavras. Eles não sabem o motivo de Jó estar vivendo aquela situação e tentam ali agora decifrar através do seu próprio entendimento, do seu próprio conhecimento. Irmão, eu e você precisamos ser sábios diante de todas as situações. E sabedoria, irmão, não é sinônimo de falar demais. Nós podemos ser sábios através do silêncio também. E existem momentos, irmãos, que não cabe uma só palavra a nós, mas apenas ouvir, apenas estar ali como ouvido diante das pessoas que estarão juntamente conosco. Nós vemos o que a Bíblia Sagrada diz para nós em Provérbios 17, o verso 28, onde o texto nos diz aqui, verso 28, nos diz, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então, o silêncio, ele é também sabedoria, e existem momentos que eu e você precisamos permanecer em silêncio, aguardando o melhor momento para falar, para assim trazer uma palavra do céu para as vidas que estarão ao nosso lado. O segundo subtópico nos fala aqui sobre a conversão como resposta à aflição. Primeiro, a purificação moral. Nos versículos do 13 ao 20, do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. O patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. E aí Zofar, ele vai aqui agora conceder 3 passos para que Jó venha se apropriar desses passos e alcançar o perdão de Deus. O primeiro passo, Jó, tenha uma conduta correta. Segundo passo, comece a orar, Jó. E o terceiro passo, renuncie ao pecado. São 3 passos que Zofar ali concede para Jó. E o autor desta lição, ele vai completar com algo muito interessante aqui embaixo, dizendo, entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista
é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Ele está passando como se fosse um roteiro para que Jó viesse a cumprir, e assim, através das atitudes que Jó viesse a ter, ele assim alcançaria perdão e salvação. E eu e você, irmãos, não podemos condicionar a nossa salvação às nossas obras, aquilo que nós vamos realizar, principalmente, muitas vezes, apenas para que outras pessoas possam ver. Não, irmãos, a nossa salvação não está condicionada às nossas obras. Nós vemos o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, o capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, nos diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém venha se gloriar. Então, irmão, a salvação ela é pela graça, nós tomamos posse através da fé, mas ela é pela graça. E eu repito, irmãos, foi graça, mas não foi de graça. Alguém precisou pagar um alto preço. E a moeda ali, irmãos, não é o dólar, não é o cartão de crédito. A moeda naquele momento ali é o sangue de Jesus, que é uma moeda espiritual. E ele, através do sacrifício na cruz do Calvário, ele assim agora garante a salvação para mim e para você. Então, eu e você não podemos condicionar a nossa salvação às nossas obras, mas sim ao tomar posse da salvação conquistada por Cristo no Calvário para a minha e para a sua vida. Eu e você não podemos acrescentar nada àquilo que Jesus já realizou por nós na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é único e é suficiente para salvar a humanidade. Agora, irmãos, as obras são frutos na vida daquele que é salvo. Então, nós precisamos ter aí, no nosso barquinho, o remo da fé e das obras. E assim nós vamos seguindo adiante em direção ou na direção na qual o Senhor tem preparado para nós. Através da fé, tomamos posse da salvação que vem através da graça de Deus para a nossa vida. Então, o grande agir, o grande trabalhar de Deus não é no externo, primeiro no interior. E o nosso exterior vai ser apenas um reflexo daquilo que Deus já operou em nosso coração. O segundo subtópico nos diz aqui, é possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofá tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Então é como se Jó tentasse ali agora buscar uma alternativa para se ver livre daquela situação, realizar algo, cumprir alguma coisa, cumprir algum propósito para que ele viesse a estar livre. Ao invés de estar buscando em Deus, ao invés de buscar a explicação, Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, por que estou passando por esta condição, por este momento tão difícil? Irmão, a decisão mais acertada nesses momentos, assim como Jó atravessava ali naquele momento, e eu e você atravessamos algumas lutas e provações, mais importante de entender o que Deus está fazendo, o mais importante é que eu e você possamos ter a certeza de que o que está se passando, Deus tem um propósito e Ele está trabalhando em nossa vida, e eu e você descansaremos em Deus quando tivermos a certeza inoculada em nosso coração de que, independente de qualquer coisa, Deus continua no controle da nossa vida. Esse é o mais importante e Deus sempre haverá de trabalhar com propósitos. Vamos dar sequência aqui, irmãos, ao terceiro subtópico, que nos fala sobre a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Ele está vendo ali agora a situação que ele está atravessando. Está vendo aquela dificuldade. O desânimo bate à porta de Jó. E muita gente vai tentar criticar Jó. Olha lá, Jó não era cristão, não era servo, não era fiel a Deus. Está desanimado agora, porque, irmão, comece a analisar um pouquinho da trajetória de Jó.
as perdas que este homem teve, desde as suas propriedades, os seus animais, a sua fazenda, o seu gado, até chegarem aos seus filhos. Olha as inúmeras perdas que Jó teve. Chega um momento na história de Jó que ele está, além de ter sofrido todas as perdas, está sofrendo na sua própria carne, através de inúmeras doenças, uma chaga maligna sobre o seu corpo. Olha a dificuldade que Jó está atravessando. Então, é muito fácil, muitas vezes, questionarmos ou criticarmos alguma postura deste patriarca. Nós vemos também, muitas vezes, a mulher de Jó sendo criticada duramente e asperamente. Algumas pessoas, às vezes, até distorcem aquilo que a Bíblia Sagrada diz, dizendo que Jó chamou ela de louca. Não, Jó diz, falas como uma louca. Pelo momento que ela estava vivendo, ela acabou dizendo algo ali de forma precipitada, mas olha a situação desta mulher, irmãos, ela também perdeu 10 filhos. E às vezes as pessoas se deparam com essa situação e só lembram de criticar a esposa, a mulher de Jó. Mas esta mulher também perdeu 10 filhos, irmão. Tem muito crente que tropeça na rua e desvia. A outra pessoa passou por ele na igreja. Por algum motivo não falou, já fica chateado e não quer voltar mais. Imagine perder um filho, agora imagine perder 10. Então é visível esse desânimo dentro do texto, chegando na vida desse patriarca e na vida desta mulher também. Nós vemos que no capítulo 17, olha o ponto que Jó chega, o capítulo 17, o versículo 1 nos diz aqui, ó, o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Ele está ali praticamente desiludido com a sua própria vida, não só ali pelas perdas, principalmente pela sua perda familiar e agora pelos amigos que se aproximaram. O mais interessante, uma das coisas aqui também que traz muito sofrimento para Jó, são as palavras que os seus amigos lançam ao seu respeito ali agora. Como se não bastasse, até os amigos agora se levantaram contra ele para o acusar pelo estado que ele estava vivendo naquele momento. A palavra amigos, irmãos, quando nós olhamos ali o significado dela, vemos no latim amicus. A palavra amigo quer dizer guardador da alma do outro. Então aqueles homens, eles tinham ali a função de ser um guardador da alma de Jó, alguém que haveria de levantá-lo, mas eles se apresentam e acabam afundando ainda mais a Jó em meio ao caos que ele já estava vivendo ali naquele momento. Porque muitas vezes é mais fácil acusar, muitas vezes é mais fácil julgar aquilo que as pessoas estão vivendo, do que tentar entender ou do que tentar se aproximar de ser um ouvido. Talvez você não vai ter a solução, mas seja ouvidos no momento ali agora, que alguém se apresentar diante de ti para receber uma palavra da parte de Deus através da sua vida. Então seja a boca de Deus, seja a profeta de Deus. Está vendo o seu irmão aí desanimado, se aproxima dele em nome de Jesus e ofereça ajuda, chame ele para orar. Olha, você está atravessando esse momento, mas eu quero orar contigo. Eu vou orar junto contigo e Deus vai intervir nessa situação, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua história. Irmão, seja a boca de Deus na vida do seu próximo. Nós vemos uma palavra muito marcante, onde Jó aqui vai reafirmar o seu sentimento, a sua fé para com Deus. No capítulo 19, o versículo 23 até o 26, que nos diz aqui, Jó dizendo, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele,
ainda em minha carne verei a Deus. Jó está dizendo, olha, eu queria, com pena de ferro, esculpir numa rocha. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer, olha, o que eu vou escrever, eu quero que nunca se apague. Eu quero que todas as pessoas que passarem próximo a essa escrita venham ver o que eu estou declarando, venham perceber o que eu estou dizendo. E ele vai dizer, né, irmãos, o meu Redentor vive e ele haverá de se levantar. Isso não quer dizer, irmãos, quando fala levantar aqui, irmãos, o verbo levantar não indica que Deus está sentado, indiferente à situação que Jó estava vivendo. O termo levantar aqui, irmãos, quer dizer que Deus vai agir. Vai chegar o momento de Deus agir. Então, tenha confiança em Deus e naquilo que Ele está fazendo. Vai chegar o momento dele agir na sua vida. A palavra redentor aqui, irmãos, fala aqui também sobre o resgate, ou seja, é o parente que tem dinheiro para pagar aquilo que eu não posso pagar. E o Senhor Jesus, Ele é o nosso Redentor. Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para nos livrar. O mais interessante também, irmãos, quando Jó diz, o meu Redentor, nós vemos que lá atrás, quando Satanás se apresenta ali agora, juntamente com os demais anjos, diante da presença de Deus, Deus diz ali para Satanás, viste o meu servo Jó? E aqui no capítulo 19 nós vemos Jó falando para Deus, o meu Redentor. Nós vemos Deus dizendo do céu, Ele é meu, e Jó dizendo da terra, Ele é meu. Nós vemos um relacionamento, irmãos. Deus, Ele é um Deus de princípios, de regras estabelecidas, de leis, sim, mas Ele é um Deus de relacionamento também, irmão. Principalmente um Deus de relacionamento, e Ele quer estabelecer esta comunhão para contigo. Ele quer continuar olhando do céu para ti, dizendo, este é o meu servo, e que eu e você possamos continuar a cada dia olhando para o céu e dizendo, Ele é o meu Deus, aleluia, e Ele haverá de continuar sendo socorro em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico e último, nos diz aqui, ó, Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Essa é mais uma verdade, né, irmãos? Verdadeiramente, o sucesso do ímpio, aquele que toma a decisão de viver longe de Deus, ele é passageiro. Apesar de não ser ali agora a situação que Jó estava vivendo naquele momento, mas eu e você precisamos ter essa certeza também. O ímpio e todo o seu sucesso é passageiro, e eu e você não podemos, irmãos, batalhar somente pelas coisas terrenas, colocando em primeiro lugar as coisas terrenas, mas sim buscando aquilo que é eterno para a nossa vida, as coisas celestiais, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que adianta, né, irmãos? Receber tanta coisa, tantos bens e perder a nossa salvação. Vamos batalhar pela nossa salvação, a nossa vida com Deus, nossa intimidade, nossa comunhão com Deus, e com toda certeza Deus haverá de preencher tudo aquilo que é necessário, Ele haverá de conceder todas as nossas necessidades, porque Ele é fiel para nos conceder mais do que precisamos para a nossa existência. O segundo subtópico também nos diz aqui, ó, Jó diante de um paradoxo. Para o patriarca, a tese de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos, era contraditada pela experiência. No meio do texto, ó, Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. No final ele diz, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó capítulo 21, o versículo 13. Irmãos, o aparente sucesso do ímpio não pode desmotivar a mim e a você de termos uma vida de comunhão para com Deus. Verdadeiramente, muita gente, irmão, que decide viver longe do Senhor,
muitas vezes têm uma vida, né, de prosperidade, têm uma vida, muitas vezes, onde possui bens, possui uma excelente formação, né, e não há problema quanto a essas questões. Agora, o ímpio, ele está preso somente a isso, somente a essas coisas materiais. Ele batalha por aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro. Então, eu e você que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o nosso foco, o nosso grande objetivo, não pode ser somente ali as coisas terrenas e nos esquecer das coisas espirituais. O ímpio que isso faz, haverá de perecer, ele vai ser julgado, ele haverá de perecer em meio a este mundo. Mas, em contrapartida, eu e você que permanecermos fiéis e batalhamos por aquilo que é espiritual, por aquilo que é eterno, valores que são eternos para a nossa vida, com toda certeza, o arrebatamento da igreja está vindo aí e o Senhor haverá de levar a cada um de nós, a sua igreja, para próximo de si, em nome de Jesus Cristo. E tenha certeza, irmão, que prosperidade, riqueza, boa formação não é pecado. Você buscando em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida, o Senhor tem grandes bênçãos também para conceder para cada um de nós. E é aquilo que ninguém pode tocar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Somente Ele, porque Ele é poderoso. O terceiro subtópico nos diz aqui, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Irmãos, nem sempre teremos resposta para tudo, mas uma coisa eu e você precisamos ter a certeza de que, independente de qualquer situação, se eu e você aprendermos a descansar no Senhor, Ele haverá de continuar no controle da nossa vida, conduzindo todas as coisas, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus Cristo. Não se compare ao ímpio, peça a Deus a cada dia força para estar firme nesta caminhada, crendo que o Senhor continuará sendo o grande provedor da minha e da sua vida. E não desanime diante das provações, porque o Senhor prova aqueles que Ele ama. Se estamos sendo provados, é porque o Senhor nos ama e quer nos aperfeiçoar. Não é porque somos injustos, não é porque não somos fiéis, mas porque o Senhor quer nos moldar, quer nos preparar para coisas ainda maiores. E a conclusão, irmãos, nos diz aqui, os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e da desesperança. Nós vemos que Satanás, ele fala no livro de Jó, nos primeiros 2 capítulos, nós vemos ali os mensageiros de Jó falando, nós vemos o próprio Jó também falando, vemos os amigos de Jó também falando, e o que mais precisa gerar esperança em nós é que dentro do texto, dentro do livro de Jó, Deus também fala. E o que vai prevalecer no final, irmão, é a voz de Deus. Então, por mais que muita gente esteja falando diversas coisas ao nosso respeito, ou a nossa fé, ou a obra que o Senhor tem entregue em nossas mãos, fique tranquilo, a voz de Deus é o que vai prevalecer em nossa vida e haverá de nos conduzir à vitória. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa história está nas mãos de Deus e Ele haverá de continuar nos conduzindo e nos levando a grandes vitórias. Para finalizarmos, Jó capítulo 8, verso 7, o texto nos diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo.
esse primeiro momento de luta, de adversidade que eu e você estamos atravessando, é sinal que Deus tem um outro momento ainda maior. Deus tem um outro momento ainda mais abençoador. Creia que este momento chegará e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais da palavra do Senhor. Eu espero muito ter contribuído um pouco mais aí com o seu conhecimento. Que os irmãos continuem firmes em oração e crendo que o Senhor, Ele prova aqueles que Ele ama, mas Ele também concede a vitória. Amém? Vamos estar orando neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor tem concedido para nós. Muito obrigado pelo Teu zelo, obrigado, ó Pai, pelo entendimento que o Senhor assim tem nos concedido. Possamos continuar aí, ó Pai, buscando a cada dia a Tua face, buscando, ó Pai, a cada dia a Tua vontade para a nossa vida e que possamos continuar descansando no Senhor e crendo que o controle da nossa vida está em Tuas mãos e que por isso podemos descansar, podemos nos alegrar, porque o Senhor está cuidando de nós, da nossa família, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado em nossas vidas a cada dia. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós assim agradecemos aí a sua participação e nos despedimos em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.